andando aqui e lendo algumas mensagens, né, encontrei uma pergunta: o que eu tenho a falar sobre o controle de constitucionalidade? Na verdade, o controle de constitucionalidade, assim, de forma bem simplificada, né, bem perfunctória, existe de duas maneiras: a forma preventiva e a forma repressiva. A forma preventiva e a forma repressiva. A forma preventiva é aquela que se faz lá, por exemplo, nas comissões do Congresso Nacional, né, lá do artigo 51, etc., da Constituição Federal, onde nós temos o controle dos projetos de lei, das PECs, das PLPs, né, onde há um controle e há uma rejeição a algumas propostas. Aí já começa o controle de constitucionalidade de forma preventiva. E temos também o repressivo, né? Aquele que é feito lá no STF, onde o STF julga a constitucionalidade de leis. Logicamente que pode acontecer também nos tribunais de justiça, quando há uma antinomia entre a Constituição estadual e alguma lei, não vale aí para a lei orgânica do município, né? Mas também leis municipais podem ser confrontadas aí com a Constituição estadual ou mesmo federal, só que federal já é o caso de uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental lá no STF, né, da Lei 9.882 de 99, mas cabe aí também o controle de constitucionalidade repressivo para as leis federais, leis estaduais e também para leis municipais, né? Então pode ser, por exemplo, proposta uma ação direta de inconstitucionalidade numa lei municipal, mas no Tribunal de Justiça dos Estados, né? No Tribunal de Justiça do Estado. Então temos aí o STF e temos duas formas de análise de constitucionalidade repressiva pelo STF, que é a análise do controle concentrado e também do controle difuso, né? Controle concentrado ou direto é aquele realizado lá no STF. E sempre que analisamos a constitucionalidade repressiva, temos que analisar três aspectos. O primeiro aspecto é quanto à legitimidade das ações, o segundo aspecto quanto aos efeitos das ações e o terceiro aspecto quais são as ações, né? Então, no sistema concentrado, aquele que tem como legitimados aquelas pessoas que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, também no artigo 2º da Lei 9.868 de 99, né? Todas aquelas pessoas têm legitimidade para propor ações que visam aí o controle de constitucionalidade concentrado. Então as ADINs, as ADCs, as ADPFs, etc., ações que são ajuizadas diretamente no STF, e o efeito dessas ações é o efeito erga omnes, né? Significa que atinge a todos. Erga omnes significa que não serve de jurisprudência, por exemplo, porque ela serve a todos. Então o efeito dessas ações, tanto da Lei 9.868 de 99, quanto da Lei 9.882 de 99, tem efeito erga omnes, né? Já do outro lado, para baixo, analisando do STF para baixo, nós temos o sistema difuso ou indireto, né? Que é aquele que a legitimidade pode ser o próprio cidadão, pode ser um juiz, pode ser uma pessoa, um promotor de justiça, né? Então temos várias pessoas que podem atuar nesse controle de constitucionalidade difuso. Então a legitimidade é qualquer cidadão. O efeito é inter partes, só diz respeito àquelas partes que estarão aí no processo, né? Então não atingirá o efeito erga omnes, como citado no controle constitucionalidade direto, controle concentrado. Neste sistema difuso, o efeito é sempre erga omnes, aliás, inter partes, né? Inter partes, só entre as partes. Aí, para usar em outra situação, em outra ação, tem que usar como jurisprudência, né? Então o uso da jurisprudência vem daí. E temos também as ações, né? Mandado de segurança, lá do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, o artigo, aliás, 69, né? Da Lei 12.016 de 2009,
o habeas corpus, lá do artigo 5º, inciso 68, com aquele procedimento do artigo 647 e seguinte do Código de Processo Penal, o mandado de injunção lá da Lei 13.300, né, está lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, vários mandados, ou seja, vários remédios constitucionais que atende aí às necessidades da pessoa, e também o recurso extraordinário, né? Recurso extraordinário lá do artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, é também um tipo de ação que serve ao sistema de controle difuso. Então vejo que nós temos dois tipos de controle: o preventivo, que é aquele anterior, né? Também temos a questão da sanção presidencial lá no artigo 66 da Constituição Federal. Então temos o sistema difuso também, que é aquele que serve ao cidadão, a qualquer cidadão. Então vejo que nós temos que analisar a legitimidade, o efeito dessas ações e quais são as ações. Assim nós temos o controle de constitucionalidade repressivo, então preventivo ou repressivo, preventivo ou repressivo, e se repressivo, se concentrado ou difuso, dependendo aí para analisar o efeito dessas ações que serão propostas aí no Supremo Tribunal Federal, como demanda o artigo 102 da Constituição Federal. Então a pincelada sobre o controle de constitucionalidade é mais ou menos isso, né? Então a pergunta foi feita, o que eu teria a falar sobre o controle de constitucionalidade? Teria muita coisa, mas o tempo é curto, então mais ou menos por aí já dá para fazer um exercício de pesquisa em relação a esse tema, controle de constitucionalidade. É bem mais amplo disso que foi falado, mas aí há já um início, né? Um início para que possamos buscar a pesquisa em relação ao controle de constitucionalidade.